dia 29 de novembro de 2022, aqui em Carmo de Minas, vai acontecer a segunda Conferência Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Fique de olho no horário e local e participe você também. A partir de hoje, nós vamos divulgar 5 vídeos relacionados aos 5 eixos da segunda Conferência Municipal do Direito da Criança e do Adolescente. Fique de olho nos perfis da Prefeitura e acompanhe. Hoje nós estamos aqui com a Mary Ellen, ela é responsável pela gerência da epidemiologia aqui de Carmo de Minas, a Ana Paula, que é psicóloga lá do CAPSI. E nós vamos falar agora com a Mary. Mary, conta pra gente, aqui em Carmo de Minas, houve algum óbito de criança e adolescente relacionado, aliás, impactado pela Covid-19? Não houve nenhum óbito de crianças nem adolescentes. O que ocorreram foram óbitos com idosos com comorbidade. Totalizando, nosso município tem 31 óbitos por Covid até o momento. Mari, conta pra gente como está o processo de vacinação da Covid-19. Teve aumento, teve diminuição? Como está essa questão aqui em Carmo de Minas, Mary? Carmo de Minas está com uma cobertura vacinal de primeira dose acima de 70% e segunda dose também. Já em terceira e quarta dose já houve uma redução. Certo. A gente associa pela diminuição de casos. Carmo de Minas já não tem caso confirmado desde o dia 19 de setembro. Nossa, que bom! Caso positivo, a gente está com um espaço bom aí de 100 casos novos positivos, né? As crianças entre 3 e 11 anos, houve uma boa aderência nas primeiras doses. Já as segundas doses, não houve boa adesão, devido às mães, né? Muita preocupação, muita pergunta. A mãe está sempre preocupada qual imunizante que a gente vai dar, se a criança vai ter reação. Alergia, essa questão toda, né? Se é Coronavac, se é Pfizer, a questão do imunizante, as fake news, Como né? que vocês tratam essa questão, assim, quando o pessoal chega lá e pergunta, enche vocês né, faz um questionário, como que é tratada essa questão? Como que vocês encaram isso? A gente fala que a vacina tem uma reação esperada, que pode dar dor local, pode ter a febre, reações esperadas. Não houve estudos, não houveram casos, não houve caso em Carmo de Minas de gravidade pós-vacinação Covid. Sim. Então está sendo uma vacinação bem tranquila com reação vacinal. A gente tenta sanar o máximo possível das dúvidas das mães, né? Porque a gente que tem filho, né? Eu também tenho filho, a gente também tem as nossas dúvidas, né? E a gente tenta, uma parceria, ajudá-las, assim, né? Porque a gente sabe que a gente é bombardeado, né? Com fake news, com diversas que não são verdadeiras, informações infundadas, né? Os movimentos anti-vacina, né? A gente vê muitas coisas que atrapalham essa questão. E a gente vê que devido à vacinação, como que diminuíram os casos. Então foi resultado de uma boa vacinação, resultado de uma boa política de saúde, de prevenção. A gente está vivendo essa melhora, a gente poder sair por conta da vacinação mesmo. Então a gente tem que dar importância ao imunizante, à vacina, que é de suma importância para a nossa saúde, saúde dos nossos filhos, né? E prevenir mesmo, botar na cabeça mesmo que a gente precisa de vacina, porque não é só Covid. Acaba que a mãe já associa as outras doenças que pode estar voltando, né? O calendário vacinal muito atrasado, a gente pegou durante o ano outras doenças, pólio, sarampo. Então, acarretou não só atrasos na Covid, mas nas outras vacinas, nos outros imunizantes. Então, a gente está fazendo um trabalho mesmo de conscientização, trabalhando com mães, PSF e uma política de saúde pública boa para melhorar. Estamos no caminho certo, Estamos, né, Mary? sim. Nós vamos falar agora sobre os impactos na saúde mental, né, Ana? Falando um pouquinho desse contexto, quais são as demandas, as maiores demandas que vocês têm recebido lá no CAPSI?
Então, quando a gente pensa na pandemia, a gente não pode esquecer de que as crianças e os adolescentes, né, eles foram privados de muita coisa, né? Eles foram privados de ir para a escola, de ter contato com os amigos, de brincar, de fazer atividade física, né, de participar desses projetos que estavam no dia a dia deles, né? Então, com essa volta das atividades, a gente pode perceber que teve uma sobrecarga muito grande, né? Voltou tudo ao mesmo tempo. Então, essa sobrecarga traz uma dificuldade de organização, de planejar, né, a rotina, de ver, cumprir todas as metas, né? Assim, a gente pode perceber também que as escolas também estão trazendo bastante insegurança essa volta às aulas, né? As crianças e adolescentes estão com dificuldade de voltar porque é um tempo muito grande fora de casa, né? Eles passaram anos, 2 anos, né, de pandemia, isolados dentro de casa. Então agora um tempo muito longe fora de casa, então traz essa insegurança, traz essa ansiedade de retomar tudo isso, de cumprir com todas as expectativas que são esperadas deles, né? E essa ansiedade fica muito presente para eles, né? De cumprir a expectativa dos amigos, da família, de voltar a toda essa rotina, né? A expectativa deles próprios. E essa dificuldade bem grande de socialização também, né? Porque eles foram privados de qualquer tipo de contato social. Então, essa dificuldade na socialização, de restaurar esses vínculos que ficaram perdidos na pandemia, está sendo muito difícil para eles terem essa retomada, né? Certo. E assim, mas quando o pessoal chega lá, né? Os pais chegam com uma queixa, quais são os maiores índices? É ansiedade, às vezes a criança não consegue dormir, falta de ar, ou o rendimento escolar que está baixo. Se você for colocar assim num contexto assim, olha, Tânia, 50% assim, 20% a criança está com rendimento escolar, o que você tem notado assim de maior demanda lá no CAPSI devido à pandemia? As principais demandas hoje pra gente é a ansiedade e dificuldade de aprendizagem, né? Porque ficou uma defasagem, né, durante a pandemia, porque nem todo mundo conseguiu acompanhar as aulas remotas, então ficou essa dificuldade, ficou essa defasagem. Então são as principais demandas, né? Essa ansiedade e a dificuldade de aprendizagem. Ô Ana, hoje você representando aqui o CAPSI, a instituição de vocês, e tendo essa demanda tão grande com esses problemas, né, impactados pela pandemia, vocês têm algum plano de ação que estejam planejando ou talvez já colocando em prática para que a gente consiga obter talvez um resultado expressivo sobre isso? Então, hoje em dia o CAPS, a gente faz um plano individualizado para cada pessoa, né? Para cada usuário lá dentro. Então, a partir do momento em que a criança ou adolescente chega lá no CAPS, a gente vê quais são as defasagens, né? O que ela vai precisar e faz um plano terapêutico individual para ela, né? E aí, assim, fica muito particular, né? O que cada um precisa, o que cada um vai precisar estimular, vai precisar desenvolver, Sim, né? até porque cada um apresenta uma demanda diferente, né? Exatamente. Então, assim, o tipo de tratamento, né? O tipo de acompanhamento vai depender muito da demanda que cada um precisa. É uma questão muito individual. Ô Mary, a gente falou, né, sobre os óbitos familiares, os óbitos relacionados à Covid-19. Então, linkado a essa questão mesmo, da questão emocional nas crianças e adolescentes, Ana, responde pra gente, como vocês estão encarando essa questão? Está aparecendo muita demanda também das crianças com impacto negativo relacionado a óbito de Covid dentro das famílias, do âmbito aí, da sociedade mesmo, como um todo? Existe sim uma demanda que vem, né, desse luto pela perda de familiares, porque foram perdas muito bruscas, né, assim, num dia estava bem, no outro dia, né, então foi muito impactante essa questão. E a gente trabalha, assim, essa questão do luto infantil, né, do luto com a criança e do adolescente e da família como um todo por essas perdas muito bruscas, né, de forma muito, muito rápida. Olá, nós estamos hoje com a Lívia,
que é a diretora de ensino, a responsável pela educação municipal aqui de Carmo de Minas. Lívia, fala um pouco pra gente o maior impacto que vocês perceberam quando as crianças voltaram para a escola depois da pandemia. Prazer em estar conversando sobre isso, é uma oportunidade única e realmente todos sofreram com isso porque todos nós fomos pegos de surpresa nessa pandemia. Então, com certeza, houve uma dificuldade muito grande, tanto nas casas, pela falta de internet, principalmente na área rural, na própria cidade também, a falta assim, de preparo no sentido dos professores terem sido pegos de surpresa também, então eles tiveram que se reinventar. Foi muito complicado para todos, tanto para a educação, para a escola em si, para os profissionais, como também para os pais, Todos eles foram, de uma certa maneira, prejudicados, mas a gente correu atrás desse prejuízo, A gente tentou sanar um pouco essa dificuldade aí. Dentro mesmo do ambiente escolar, assim, no dia a dia, o que vocês percebem de maior dificuldade, fora a defasagem escolar, que todos nós sabemos que está imensa, após a volta? A questão também, assim, de desigualdade social aconteceu? Como que foi o processo de ensino durante a pandemia? Enquanto as crianças estavam na escola, acesso à internet, quando precisava fazer aquela questão, quando existia as aulas, que as crianças iam alguns dias e voltavam para casa, questão de logística, como que aconteceu tudo isso aqui em Carmo? Então, foi assim, um momento muito difícil para todos, Foi um momento mundial muito difícil. Com certeza. E aqui em Carmo de Minas, como a gente procedeu? Quando eu assumi, já estava em pandemia, E a gente preparava um material, já era preparado antes, a gente deu continuidade nesse trabalho. A gente preparava, os professores preparavam um material que são os PETs, que todos devem ter ouvido falar, tanto na rede estadual como municipal, sempre essa preparação. Elas trabalhavam todo o conteúdo dentro desse PET, elas levavam através os motoristas da educação, levavam esses PETs até as casas, porque não podia ninguém ir para a escola nesse momento, E aí, com toda a preparação, com todos os EPIs, álcool em gel, luva, máscara, isso tudo, porque todo mundo tinha medo naquele momento, todos sofriam, Ninguém sabia, a gente estava lutando contra um inimigo, que a gente não sabia que inimigo que era. E nesse momento, dessa forma que a gente agiu, levando, toda segunda-feira, levava o material preparado nas casas das crianças, o motorista todo também equipado, teve curso para eles, capacitação para como lidar com isso. Chegavam nas casas, entregavam, as mães já ficavam todas também preparadas. Na outra segunda elas pegavam toda a atividade que a criança já tinha feito durante a semana e assim sucessivamente. Então esse trabalho todo foi feito para que não houvesse uma defasagem maior na educação. O que aconteceu também, Tânia, nesse período que deixou assim, que aconteceu um pouco de desigualdade nessa parte, porque como foi tudo pego de surpresa, em algumas localidades a internet não ia tão bem, Tinha casas que nem internet tinha. E outra coisa também que assim, atrapalhou muito é que os professores, com toda a capacitação que eles tinham, com todo o trabalho, com todo o zelo no trabalho que eles preparavam, além desse trabalho de PETs, eles faziam os vídeos. E eles ainda tinham contato em WhatsApp, Google Classroom, isso a gente sabe mundialmente mesmo falando. E o que acontecia? Alguns pais, algumas famílias, elas tinham às vezes um aparelho só dentro de casa, um celular. E aí o filho tinha que esperar o pai chegar em casa à noite para ele poder abrir o celular lá para a professora ensinar para ele naquele momento. Olha só o transtorno também dos professores. Além do trabalho no horário que eles davam aula, eles ainda preparavam o vídeo, preparavam os PETs e ainda atendiam muitos alunos que não tinham esse acesso. Às vezes tinha internet, mas não tinha um aparelho, não tinha um computador, tinha um só. Então, por isso, aqueles que, de uma certa maneira, tinham esses aparelhos em casa, era tudo mais, assim, um pouco mais tranquilo. Não tanto, porque eu acho que todos sofreram com isso, Com certeza.
E assim, a questão também da alimentação, a gente tentou não deixar de dar essa alimentação, né? O que acontecia? Quando eu entrei, eles já tinham ofertado um kit, e aí depois a gente ofertou mais uns 3 kits, assim, geralmente era trimestral, para que não tivesse a falta da alimentação das crianças, que a gente sabe que muitas de nossas crianças às vezes vão para a escola para se alimentar mesmo, então, né? você está me dizendo que mesmo enquanto as crianças estavam em casa, vocês forneciam a merenda escolar, ela chegava da forma que vocês planejavam, mas vocês não deixaram de fornecer isso? Não deixamos de jeito nenhum. Às vezes demorava um pouquinho, né, porque tudo tem licitação, Sim. tem esse processo todo, né, de documentos e tudo mais. Mas a gente nunca deixou faltar. E a gente também passou assim por um momento híbrido, porque quando as coisas foram melhorando, né, quando a situação foi melhorando, né, que a gente viu que a gente começou já a ir entrando num ritmo, né, de normalidade, mesmo assim todo mundo tinha muito medo. Então a gente fez de forma híbrida, a gente foi bem devagar, a gente pegou algumas turmas primeiro, foi voltando devagar para as escolas. Aí veio uma outra problemática, porque a gente tinha que atender a criança que estava na escola e a criança que estava em casa. Então, quer dizer, o professor novamente, né, quando eu falo professor, é toda a classe educacional mesmo, novamente tinha que preparar 2 materiais, o daqueles presenciais e o daqueles que estavam online, né? E assim, foi um momento muito crítico, mas que graças a Deus a gente foi superando, né? Os professores, nossa, a gente tem que assim, agradecer muito mesmo, né, toda a equipe, porque eles realmente fizeram um trabalho bacana, e a família também, né, que a família também teve que se reinventar. Teve mãe que não sabia nem mexer num computador, mexer num celular, e ela teve que ajudar ali de uma certa forma as crianças, né, os pequenininhos, os maiores, enfim. No geral, eu acho que foi bem complicado, mas a gente conseguiu devagarinho colocar tudo dentro das normalidades. E aquela troca também, por exemplo, na questão dos kits, né, de alimentação que a gente fornecia, né, que a gente oferecia. Na época, a gente fazia assim, um controle também, porque não podia ir todo mundo buscar quando foi híbrido. Não podia todo mundo ir lá na escola buscar de uma vez. Então, assim, a gente tinha que fazer turmas separadas, tinha que ter o espaço, enfim, tudo aquilo, né, que a gente tentou fazer o melhor, né, para que eles não ficassem de maneira nenhuma com essa defasagem mesmo, né? E que bom que estamos agora no pós-pandemia, que parecia que nunca ia chegar, né, Lívia? Nossa, nós estamos no pós-pandemia, então agora é trabalhar mesmo com muita força, com muita garra, muito planejamento, para que logo esses impactos negativos possam ser realmente finalizados. Muito obrigada, Lívia, pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, no próximo eixo, vamos discutir sobre as violações dos direitos das crianças e dos adolescentes durante a pandemia. Um assunto muito importante, eu espero você.